Pai do Senhor, igreja. Amém. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Juízes 16. Amém? Amém. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: Vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já havia se retirado dele. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, ó Deus, Tu é a palavra, Deus. Ó Deus, Teus são os ensinamentos, Pai, Tu é toda a sabedoria, Pai. Ó Deus, me usa, Pai, fala para o coração das pessoas, Pai, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Todo mundo aqui conhece a história de Sansão, mas eu gosto de me aprofundar em algumas coisas, porque existem muitas ligações que nós podemos fazer até esse momento de Sansão, até o momento de sua queda, de sua maior altivez. Foram 20 anos que Sansão governou, era juiz sobre Israel. 20 anos que ele protegeu Israel. Então não foi uma coisa que aconteceu de um momento para o outro. Às vezes parece que foi tudo muito rápido, porque é tudo relatado em 2 capítulos da Bíblia. Mas o tempo que decorreu foram 20 anos, até o jovem Sansão realmente acordar e falar: eu novamente me livrarei. 20 anos em que ele desdenha dos filisteus e desdenha da sua aliança. 20 anos que Deus teve paciência e manteve a sua parte da aliança, mesmo com todas as coisas que Sansão fazia. E com tanto tempo errado e andando errado, ele chegou a acreditar que Deus não abandonaria, porque ele já tinha feito tanta coisa. Se você for ver o início da história, o próprio Sansão já é um milagre, porque a mãe dele era estéril. Ela não podia ter filhos. Então o anjo aparece para ela e diz que ela terá um filho que irá julgar sobre Israel. Então ela conta ao marido, o marido faz prova, recebe a confirmação de Deus, e eles estão certos que aquele menino tem um propósito. Sansão, ele nasce com um propósito. E o propósito de Deus era claro. Foi dito desde o início. O propósito de Deus é que ele livrasse o povo dos filisteus. Esse era o propósito que Deus sonhou na vida dele. E Deus tinha isso em mente quando ele nasceu. Ele tem esse propósito de livrar o povo dos filisteus. E para isso Deus lhe entrega o maior dom visível que já existiu. Sansão, ele tinha uma força sobrenatural. E o sobrenatural aqui faz todo sentido. Não é porque ele era muito forte. A força dele simplesmente não fazia sentido. Dependia da situação e poderia chegar a absurdos que não dá para entender. Ele não era só forte, ele também tinha uma resistência sobre-humana. Ele era incansável por muitas vezes. Eu quero falar um pouco sobre isso. Então, quando ele nasce, o pai e a mãe lhe consagram e ele se torna nazireu. E tinha 3 coisas que o nazireu não podia fazer. Ele não podia tomar vinho ou outro fruto da vide. Se você ler lá em Números, você vai ver que não é só o vinho. Nem as próprias uvas ele se aproximava. O nazireu, ele não podia tocar em corpos mortos ou em coisas imundas, porque ele era separado por Deus. E o nazireu não podia cortar o seu cabelo. Então essas 3 coisas foram cuidadas na vida dele desde que ele era um bebezinho. Ele tinha um propósito, ele tinha uma aliança, ele tinha tudo que um cristão poderia querer. E além disso, ele tinha um dom.
E o dom dele era tremendo, tremendo. Mas, com tudo isso, Sansão também tinha um problema. As coisas que ele via e desejava. E o desejo de Sansão era muito forte por essas coisas. A palavra de Deus diz que ele vê uma mulher numa cidade chamada Tima e se apaixona por essa mulher. Isso é quando ele começa a reinar, ou governar, né? Ele era juiz, ele não era rei, mas ele começa a governar aquele povo. E ele vê essa mulher e ele se apaixona por essa mulher. E como ele ainda era jovem, isso foi 20 anos antes do momento da queda dele, praticamente, ele tem aquele sonho de se casar com essa mulher. E a palavra de Deus diz que ele vê essa mulher, ele se apaixona, ele vai até os pais dele e fala: eu quero me casar com essa mulher. E essa cidade, Tima, ela fica na divisa, no encontro entre as terras dos filisteus e as terras de Israel. E o pai dele fala: ué, mas entre os nossos povos não tem nenhuma mulher que lhe agrade? Por que você quer casar com essa mulher estrangeira, ali na divisa, tão pertinho da cidade dele? Se você olhar no mapa, a cidade de Sansão e a cidade dela, você vai ver que são cidades muito próximas. A primeira pergunta que eu faço é: o que é que Sansão estava fazendo lá quando viu essa mulher? O que é que ele foi fazer no território dos filisteus? O que é que ele estava procurando ali? Ele fala: não, eu a vi e a escolhi. E guarde essas palavras dele: eu a vi e a escolhi. Eu a quero. E ele convence o pai e a mãe dele de que não tem jeito, ele não vai aceitar outra. Então eles vão até lá. E no caminho para lá, Sansão, a Bíblia não fala isso claramente, mas eu vou lhe mostrar que é isso que acontece. Ele se desvia do caminho e ele vai até as vinhas. E a palavra de Deus diz que um leão o ataca, saindo das vinhas. E por que eu posso afirmar que ele se desvia do caminho? Porque quando ele volta para lá com o pai dele, a palavra de Deus diz que, afastando-se do caminho, vai até o corpo do leão. Ou seja, o leão não estava no caminho, não foi visível a todos. E a palavra de Deus diz da primeira vez que ele foi, que o leão saiu das vinhas. Então significa que Sansão, em algum momento, no meio do caminho, ele sai do caminho, vai longe do pai dele, e no meio das vinhas um leão ataca. Agora, Sansão nazireu, o que fazia nas vinhas? Ele não podia chupar uva, ele não podia tomar o vinho, mas ele sai do caminho, atraído por algo que ele viu, as belas vinhas dos filisteus, e lá ele é atacado por um leão. Olha, meus irmãos, ele já estava errado, de estar onde não devia estar. O leão podia ter comido ele, mas a verdade é que Deus tinha um propósito. Então o Espírito de Deus o toma com uma grande força, e ele segura na boca do leão, e ele rasga o leão, com a força que Deus lhe deu. Ele destrói a mandíbula do leão, e ele sai rasgando o leão, e lança o corpo do leão ali, no meio da vinha. Então ele volta e encontra com o pai, mas ele só conta essa história para o pai depois, quando já tinham chegado. O que mostra que o pai não viu o momento que ele estava com o leão, apesar de estarem indo com ele para o caminho. Ele se afasta em algum momento, tem a sua aventura e volta. Então, apresenta a moça aos pais, e todos se agradam, e tudo se acertado, volta para a sua cidade, marca-se a data do casamento. E novamente, quando estão indo ver o casamento, a Bíblia fala que Sansão, olha só, como a Bíblia fala de Sansão, diz que Sansão desejou ver o corpo do leão. Desejou ver o corpo do leão. Ué, mas ele não era nazireu? Ele não podia tocar em corpo? Ele não podia tocar em nada morto? Por que esse desejo de ver o corpo? Então ele vai até o lugar, e aí sim a Bíblia fala, se afastando do caminho,
vai até o lugar onde estava o corpo do leão. E quando chega lá no corpo do leão, ele vê o leão morto, e eis que dentro do corpo do leão, uma colmeia de abelhas se instaurou ali, e tinha favos de mel. Mas ele nazireu, ele não podia tocar na vinha, ele não podia tocar no corpo. E ele arranca os favos de mel e leva consigo. Porque ele viu e desejou os favos de mel. Assim como ele viu a vinha, assim como ele viu a menina. E não só isso, ele ainda dá o favo de mel ao seu pai e à sua mãe, disseminando uma maldição. A verdade é que neste ponto, Sansão já era caído. Ele já tinha se corrompido pelaquilo que ele via. Ele não aguentava ver. Viu uma menina bonita, quero me casar com ela, não quero saber se é daqui. Viu a vinha, vou lá ver, vou chegar mais perto. Eu quero ver o corpo do leão. Vi o mel, quero provar o mel que vi. Então, ele insistentemente vai cada vez mais longe e se afunda cada vez mais, longe do caminho. Isso é profético. Se afastando do caminho. A Bíblia fala por algumas vezes, para fazer aquilo que ele não foi chamado a fazer. E usando o seu dom para fazer aquilo que ele desejava e para realizar o seu propósito, em vez de realizar o propósito de Deus, aquele que lhe deu o dom. Porque o propósito de Deus era muito claro, era livrar o povo dos filisteus, através das mãos dele. Mas isso não era a intenção dele. Ele tinha outros planos. Então ele chega no casamento e faz uma festa de 7 dias, como era costume. Casamento retado, 7 dias de festa. Hoje em dia, quanto é que ia custar um negócio desse? Pense aí. 7 dias. O pessoal em uma noite está gastando 100 mil, 200 mil. Imagine em 7 dias. Então tinham 30 homens convidados de honra do pai da noiva. E ele faz uma brincadeira com eles. Ele fala assim: vamos fazer uma aposta. Se vocês decifrarem a minha charada, eu vou dar a cada um de vocês um enxoval de linho. E se vocês não decifrarem minha charada, cada um de vocês me dá um enxoval de linho. E eles falam: tá bom, Sansão, qual é a sua charada? E Sansão fala: me explique isso. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Irmãos, essa é a única vez que Sansão profetiza na Bíblia. Ele profetiza. Deus leva muito a sério as palavras dele. Porque quem tem dom, quem tem promessa, tem que levar a sério o seu ministério. E Deus se lembra das coisas que as pessoas falam. Às vezes nós falamos coisas sem pensar. E Deus tem ouvido para aquilo que a gente fala. Esaú fala sem pensar: do que é que me serve minha primogenitura? Mas o Espírito de Deus o ouviu. E Sansão também fala isso. Então eles passam 7 dias desesperados tentando adivinhar o segredo de Sansão. E depois de passado alguns dias já preocupados, chegam até a noiva de Sansão e falam: olha, teu noivo que está te casando contigo nos fez essa brincadeira e agora a gente está em uma situação difícil. E não dá para a gente chegar para Sansão e dizer que não vai pagar o que foi prometido, ele vai quebrar a gente na porrada. Então você vai lá e descubra o que ele prometeu, o que é a charada dele. E vejam que antes de Dalila, isso acontece com a primeira esposa dele. E ela chega até ele e fala: me conte, e ele não conta, me conte, e ele não conta. Até que no 7º dia do casamento,
ela começa a chorar e faz um drama emocional. Você não me ama, você não me ama. E o jovem Sansão conta para ela: olha, porque eu matei um leão e quando voltei lá, no seu corpo tinham favos de mel. E ela vai e conta àqueles homens. Ora, ela fez isso por medo, porque os homens ameaçaram matar a família dela se ela não fizesse isso. Eles falaram: assim que tu sair com teu marido, a gente vai matar tua família, se tu não descobrir para a gente o que é que ele fez. E no 7º dia, quando Sansão pensou que estava vitorioso, que chegou até eles: vocês descobriram minha charada? E eles falaram: o que é que pode ser mais forte do que um leão? Ou mais doce do que o mel? E Sansão perdeu. E aí ele ficou irado, porque com o seu dom, ele não aceitaria mais ser afrontado. Com aquilo que ele tinha, ele não aceitaria sair por baixo. Jamais. Porque ele era muito poderoso. Então, durante a noite, ele sai pela cidade deles, e invade 30 casas, mata 30 homens, rouba seus melhores enxovais, leva e entrega no outro dia as pessoas que lhe prometeu. Ele falou: ah, é? Então são vocês que vão pagar para vocês mesmo, já que me traíram. Ele está tão chateado que ele não quer saber mais da menina, se manda de volta para sua casa de cabeça quente. O pai da menina fica desesperado, porque agora a menina dela estava casada e o marido tinha saído, não sabia o que fazer. Pega a noiva, entrega a um homem que participou do casamento e diz que queria ela. E fala: pelo menos minha filha não vai ficar sem marido, não vai ficar desonrada. Mas passam-se alguns dias, a cabeça de Sansão esfria. Ele lembra da menina, pega um cabrito, coloca no ombro e fala: eu vou lá ver minha esposa. E quando ele chega, o sogro fala: olha, infelizmente eu entreguei para outro, porque eu pensei que você não queria mais, você estava nervoso. Você chegou aqui todo melado de sangue, rumou uns enxovais aqui pelo chão, praguejou, saiu daqui nervoso. E ele fica irado de novo. E novamente ele fala: eu vou me vingar. Sansão queria se vingar daquilo que ele mesmo causava. E quando eu falo da resistência de Sansão, a Bíblia fala que Sansão caçou 300 raposas. Irmão, tu já tentou pegar uma raposa? Tu já tentou pegar uma galinha? Pegar uma galinha já é difícil, né, pastor? Pegar uma galinha já é difícil. Pegar a raposa é muito mais difícil do que pegar uma galinha. A raposa, ela é muito ágil. A Bíblia não está falando que ele matou 300 raposas, que ele acertou com arco e flecha, que ele rumou a pedra. Ele as perseguiu e as capturou em sequência, 300 raposas. Esse cara era incansável. Ele era uma máquina. Isso é inumanamente impossível. Na terceira o cara estava acabado. Na 10ª já estava ganhando um troféu, uma medalha olímpica. São 300 raposas. E ele caça uma a uma. O que é isso? Que dom é esse? Que talento é esse? Que poder é esse que esse cara tem? Você tem noção do que é isso? De noite caçando raposa sem parar. Até juntar 300, ele amarra uma tocha na cauda de cada 2 raposas, assolta no meio dos campos, e as raposas tocam fogo em todo o trigo, todas as vinhas, e deixam desolada a cidade, acabam com tudo. Essa foi a fúria de Sansão, porque eles tomaram a esposa. E aí os filisteus veem o que Sansão fez, e fala: por que ele fez isso? Ah, porque o sogro dele pegou a mulher dele e deu a outro. Chama lá o sogro e a mulher. E eles queimam o sogro e a mulher de Sansão, que foi dada a outro. Então Sansão volta para casa com a cabeça quente, mas alguns dias depois esfria a cabeça.
e fala: rapaz, eu acho que eu vou ficar com a proposta do meu sogro, porque o sogro tinha dado uma proposta para ele. Fala assim: olha, essa daqui não tem mais jeito, mas eu tenho uma filha mais nova. Sansão na hora diz que não quer. Ele volta para lá. E quando ele chega, ele descobre que queimaram o sogro e a esposa dele. Aí Sansão realmente fala de novo: eu vou me vingar. Era sempre assim. Violência gerando violência. E o propósito nunca estava naquilo que Deus prometeu, naquilo que Deus pensou, naquilo que Deus sonhou. Ora, Sansão fez grandes coisas, mas não era um propósito de Deus. Aquele homem era extremamente forte e incansável. Depois do que ele faz, novamente o povo vai atrás dele e se te ajudar. E o pessoal de Judá vai até Sansão e fala: Sansão, a gente vai ter que te levar preso, porque o pessoal quer se vingar de você, e eles tomaram a cidade. Aí Sansão falou: vocês vão brigar junto deles ou eles vão brigar sozinhos? Ele falou: eles vão brigar sozinhos. Sansão: então pode me amarrar e me leva até eles. Eles amarram Sansão, levam até os inimigos, e lá Sansão arrebenta as cordas, pega uma queixada de jumento e mata 300 soldados, não, 1000 soldados armados, com capacetes, com escudos, com espadas. Meus irmãos, sabe qual é o problema aí? Não é que ele não era forte o suficiente, ele podia ter a força do mundo todo, mas eu digo que é sobrenatural, porque se você pega uma queixada de jumento e bate com muita força em um capacete, o que é que quebra? O capacete ou a queixada do jumento? A queixada é de osso, o capacete é de bronze. A gente sabe que os filisteus dominavam bronze. Quebraria a queixada e não o capacete. Talvez o homem que levou a porrada morreria, tá bom, tudo bem, a porrada foi muito forte, o cara morreu, mas a queixada quebrava. Mas não, a queixada não quebrou. Ele abatia contra os escudos, contra as espadas, contra as armaduras, contra os capacetes, e despedaçava eles. E a Bíblia fala que formavam montes de mortos. Montes de mortos. E a queixada não quebrava. Ué. Ou esse jumento tinha um esqueleto de ferro igual ao Wolverine, ou então é algo sobrenatural. Não era só a força de Sansão. Ele os derruba, ele os destrói, e os outros fogem. 1000 mortos. 1000 com a queixada de jumento. Então os filisteus desistem. Falam: não dá para subjugar esse cara. Não tem condição. O exército de Israel não é nada perto dele. Eles chegam à conclusão de que, mesmo que as 5 capitais se juntassem, porque os filisteus tinham 5 capitais, os seus exércitos e dessem só contra Sansão, Sansão venceria. Ele não poderia ser derrotado. Mas também eles entendem que deve haver um ponto fraco nesse homem. Então Sansão, depois de tanto testar os limites da sua aliança com Deus, e ver que Deus não se apartava dele, ele vai cada vez mais fundo. E agora, em vez de ir apenas nas cidades vizinhas, à procura de prostitutas e outras mulheres, Sansão ele vai até o coração dos filisteus, ele vai até Gaza, uma das 5 capitais, a cidade mais ao sul, mais longe da terra dos hebreus. Ele chega a seu ponto mais baixo. Olha, se a primeira menina ele tinha se apaixonado, se ele se queria se casar com ela, agora um Sansão mais, não maduro, mas mais calejado pela vida, ele vai até essa cidade tão longínqua para se deitar com uma prostituta, para se entregar por nada, uma pessoa que deveria ser santa e separada. Ele chega até naquele lugar mais baixo, mais longe, mais distante da casa do seu pai, e se deita, sem nenhum amor, sem nenhum sentimento, apenas buscando prazer.
E eles o cercam e falam: é hoje, pela madrugada, que mataremos Sansão. Ele teve a ousadia de chegar até a nossa capital. Mas Sansão acorda mais cedo. Percebe que está cercado e que trancaram as portas da cidade, para que ele não saísse. Você já viu no filme quando descem aquele portão gigante para um exército não entrar? Pois é, fecharam um portão daquele para um homem não sair. E nos filmes os portões são grossos para que não deixem os exércitos entrem. Mas aquele um homem foi novamente tomado pelo poder de Deus. E ele arranca o portão da cidade do chão. 2 lâminas. Ele coloca sobre os seus ombros. Ele leva até em cima de um monte e lança os portões de lá. E naquele momento, meus irmãos, no momento mais baixo de Sansão, ele percebeu que mesmo nesse momento, a bênção de Deus não se afastou da vida dele. Deus continuava ligado a ele. Por mais que ele quebrasse a aliança, por mais que ele cuspisse na sua relação com Deus, por mais que ele não respeitasse, Deus ainda era fiel. Por uma, por duas, por dezenas de vezes que a Bíblia não conta. E quantas vezes tentaram envenená-lo ou matá-lo, e quantas vezes veio o poder de Deus sobre ele, e nada acontecia a Sansão. Você acha que não tentaram envenenar Sansão? Você acha que não tentaram tocar fogo nele? Você acha que os caras não pensaram em tudo, pastor, para acabar com esse cara? Para destruí-lo? Mas eles ainda sabiam que tinha alguma esperança, algum segredo, alguma aliança que Sansão tinha com Deus. E eles pensaram: se nós quebrarmos essa aliança que Sansão tem com Deus, nós vamos derrotá-lo. Mas não era a aliança que fazia Sansão poderoso. O que fazia Sansão poderoso era a presença do Santo Espírito de Deus, que por alguma misericórdia ainda estava com ele. Meus irmãos, o esfriamento de Sansão não se trata de cortar o cabelo. Não é sobre isso. Isso foi apenas uma última coisa. Ele realmente colocou no seu coração que a força era sua, o mérito era seu e a vitória era sua. Ele realmente acreditou que era bem-sucedido, que tinha uma boa saúde, que tinha uma boa aparência, que possuía alguma coisa por mérito próprio. E esse é o maior erro que algum cristão pode ter. O erro de achar que algo que conquistou ou algo que possui vem dele. Não foi esse o erro de Satanás também? O próprio demônio assim pensou: olhem para mim, eu reino sobre pedras preciosas, eu ando sobre pedras flamejantes, não sou eu digno de adoração? E acreditou que ele tinha mérito por isso. Esse é Satanás. E às vezes nós vemos cristãos que se orgulham do que conquistaram ou do que possuem. Não faz sentido para um cristão. Não faz sentido. Olha, irmãos, ainda que você more em um palácio, tenha 10 carros em sua garagem, ainda que sua conta seja um número tão alto que você não saiba falar, ainda assim, não faz sentido se orgulhar disso. Porque se tu tem algo, é porque Deus te deu. Ainda que a tua saúde fosse de ferro, e que você chegasse aos 100 ou aos 150 anos, ainda que nenhuma doença sobrevenha sobre ti ou sobre tua família, o que adiantaria pensar e falar: isso é porque eu fiz muita academia, ou porque isso é porque eu comi bem a minha vida toda, ou isso é porque eu sempre fiz check-ups? Porque nada disso evitou outras pessoas de serem mortas? Ou a doença não tragou Steve Jobs com todos os seus recursos? E muitos esportistas morrem de infarto fulminante. Não faz sentido ao homem achar que tem mérito em coisa alguma.
porque a saúde nada é. E a Bíblia mesmo nos revela que nós somos como um sopro, como um vapor, como folha seca. Eu estou aqui agora, daqui a 10 minutos não sei. Posso ter ido, contanto que seja para a glória, não fiquem tristes. E olhe só, a vaidade toma o coração. E alguém pensa, olha, eu estou me afastando de Deus, estou esfriando sem ir para a igreja. Mas calma aí, eu continuo sendo abençoado. O dinheiro continua caindo na minha conta. Olha, eu estou longe de Deus, já faz tempo que eu não passo um tempo orando, não faço um jejum. Já tem semanas que eu não ouço uma pregação, mas está tudo dando certo. Eu continuo saudável, eu continuo bem sucedido, vai tudo bem comigo. E eu nem tenho orado tanto, eu nem tenho clamado tanto, às vezes era exagero. Ah não, eu estou ouvindo umas músicas que não convinha ouvir, mas nada está acontecendo. Olha, a maldição não chegou da minha casa. Ninguém se desviou por causa disso. O que é que tem? E vai chegando perto, e vai cada vez mais longe, e acha que o visível, o dom que Deus deu, é o sinal de que ainda está ligado com Deus. Eu ainda prego, eu ainda canto, eu ainda exerço o meu ministério, então não tem nada de errado. Mas veja a história de Sansão, ele continuava poderoso, invencível, mas ele já estava longe do propósito de Deus, muito longe do propósito de Deus. E aquilo que ele achava incrível, que os homens temiam, era só uma casca, era só um resquício. Porque o poder de Sansão não era nada, o que realmente importava era a sua aliança com Deus. Então ele vai para o vale, um vale também perto da sua cidade natal, o vale de Soreque, de novo na terra dos filisteus. O que é que esse cara tanto fazia na terra dos filisteus? Só tem duas opções. Ou ele gostava muito de pirraçar os filisteus, ou ele gostava muito das mulheres dos filisteus. Eu acho que eram as mulheres. Eu acho que era muita mulher fácil. Ele não ia ser julgado porque o povo dele não estava lá. Então ele podia aprontar à vontade. Só andava na terra dos filisteus. Lá vai ele para outro lugar que não é do seu povo. E lá ele conhece Dalila. E ele se engraça por lado de Dalila. Dalila era bonita. Dalila não era prostituta assim. E começa a ter um relacionamento com essa Dalila. E Dalila se prostitui não para ele, mas Dalila se prostitui para os 5 reis dos filisteus. Eles chegam até Dalila e falam, olha, se descobrir qual a fórmula da força de Sansão, nós te daremos cada um 1.100 moedas de prata. São um total de 5.500 moedas de prata. São mais de 300 quilos de prata. Seria hoje algo em torno de 2,5 milhões. Para uma camponesa. Para uma pessoa simples. E Dalila fala, tudo bem. Eu vou descobrir. E Dalila se vende. Não para Sansão, mas para os reis dos filisteus. Então, por 3 vezes, ela insiste para que ele conte a verdade. E Sansão abre brechas em sua vida. A primeira vez ela fala, Sansão, eu quero saber tudo de você, meu amor. Me diga, o que posso fazer para que você perca a sua força? Que tipo de pergunta absurda? Não deveria ser isso o maior atrativo de Sansão? Ou talvez seu cabelo era muito bonito, não sei, né? Então ele brinca com ela a primeira vez. Ele fala, se você me amarrar com 7 cordas de arco, eu perderei minha força, serei como qualquer homem. Mas eu fico pensando, que mulher quer que o seu homem seja como qualquer homem? Não faz sentido.
Ela deveria querer que ele fosse especial. Mas Dalila ela queria tirar aquilo que Sansão tinha de especial. O que são corda de arco? Quem é que sabe o que são corda de arco? Corda de arco, naquela época que Sansão estava falando, são tripas. Por isso ele ainda fala em algumas versões, tendões ainda frescos. Porque essa corda, quando ela seca, ela aperta mais. Então ela era muito boa para fazer arco. Porque ele amarrava a tripa do animal trançado no arco e botavam toda a força que podia. E quando aquela tripa ia secando, ela apertava mais o arco e ficava extremamente tensionada. Além disso, era elástica, o que tornava muito difícil de ser rompida. Porque imagine ser amarrado com elástico. Por mais que você se esforce, o elástico vai, ele vai voltar e puxar de novo. Como era algo mirabolante da cabeça de Sansão, Sansão era muito criativo, Dalila acreditou. E Sansão começa a expor, não as entranhas dos bichos, mas a dele. Ele começa a dar uma esperança, fala, tem algo mesmo, ó. Tem algo mesmo que pode ser feito. Tem algo mesmo que dá para fazer, para que minha aliança seja rompida. E nessa primeira mentira, ele revela suas entranhas. E ela vai lá, mata os bichos, trança as cordas, bota ele para dormir. E aí, mulher que botava Sansão para dormir, viu? Sansão não percebia essa mulher amarrando ele, com as tripas meladas, apertando a amarra. Ele revela as entranhas, ela amarra. Os homens filisteus se escondem no quarto de trás. E ela fala, Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E Sansão arrebenta aquelas cordas como se não fosse nada. Era para Sansão ficar chateado com ela. Mas tu queria mesmo tirar minha força? Tu queria mesmo me ver vulnerável? Mas a mulher, ela tem um poder, né? Deixar o homem burro. É ou não é? Tem um poder de deixar o homem burro. Ela inverte o jogo. Em vez dele brigar com ela que briga com ele. Você mentiu para mim. Você não me ama. Bem que Mateus falou, ei Dalila traíra, viu? Inverteu o jogo. Aquela carta do Uno com as duas setinhas assim, ela largou a carta mesmo, agora é contigo. E Sansão se sentiu culpado. E ela que tentou trair ele. Mas a soberba já tinha subido o seu coração. Ele já achava que tudo era mérito dele. Ele já achava que era invencível. E ele estava preso na novidade, na emoção. O perigo causava adrenalina. Então o que é que ele supõe para ela agora? Eu preciso de cordas novas. Novas amarras. Novidade. Ele está dizendo para ela, olha, eu estou amarrado na novidade. Naquilo que é diferente. Naquilo que faz meu coração bater mais forte. Na emoção. Então se você me amarrar com essas cordas novas, eu serei como qualquer homem. Olha, Sansão era meio profeta mesmo, né? Ele estava por aí mesmo. Então ela amarra Sansão com as cordas novas. Deixa eu correr, né? O pastor falou que tem que liberar cedo. Ele amarra Sansão com as cordas novas. Os homens de novo se escondem e ela grita, Sansão, eles vieram sobre ti. Sansão acorda e quebra as cordas como se não fosse nada. Em vez de Sansão virar para ela e falar, mas você não tem jeito, tu quer mesmo me trair? Ela que vira para ele e fala, mas você não me ama mesmo? Prova o teu amor. Ah, essa conversa de prova o teu amor já fez muita gente se ferrar, viu? Cuidado com essa conversinha de prova teu amor. Prova teu amor. Deixa eu tocar aqui. Deixa eu fazer isso. Me conta tal coisa. Vamos para tal lugar. Esparro. Então, Sansão conta para ela outra mentira. Mas veja que dessa vez, ele deixa ela tocar na aliança que ele tem com Deus. Ele fala, se você trançar 7 tranças na minha cabeça, junto a tecidos,
e ligar esses 7 tecidos a um fiar, eu ficarei como qualquer outro homem. O que ele está falando é, se você tecer uma teia na minha cabeça, se você aprisionar a minha mente com uma teia, são 7 pedaços de pano, trançados com o cabelo dele, ligados até um tear. Isso é muito simbólico, meus irmãos. Ela está tecendo a sua mente. E ele diz, eu ficarei como qualquer outro homem. É verdade. Ela já manipulava a cabeça dele como ela queria. E ela já criava a narrativa que ela queria para dominá-lo. E agora ele revela que está tudo nos seus cabelos. Ela fala, toca aí no lugar da bênção, no lugar da aliança, naquilo que eu tenho de sagrado, toca, eu quero ver se vai fazer diferença. E ela toca. E ela faz as tranças. Que sono pesado desse cara, viu? E ela grita de novo. E Sansão dá uma mexida no cabelo e vai tear para um lado e vai trança para outro. Não teve jeito. O poder dele não diminuiu. Deus não se apartou de Sansão, mesmo quando ela tocou no motivo da sua aliança. Tudo isso foi construindo na mente e no coração de Sansão, de que o poder que ele tinha e o dom que ele tinha não podiam ser tirados dele. Nem quando ele se deitou com a prostituta, nem quando tocaram no cabelo dele. E totalmente convicto de que Deus jamais o abandonaria, porque ele era um escolhido, e era mesmo, um plano de Deus. Pela 4ª vez, Sansão lhe conta a verdade. Ele diz, eu sou nazireu, e se raspar a minha cabeça, eu serei como qualquer outro homem. Mas, irmãos, não tem nada a ver. Sabe por quê? Porque Sansão já tinha andado em meio às vinhas, e já tinha tocado no corpo do morto, ele já tinha tocado na prostituta, ele já tinha há muito tempo quebrado seu voto. Não tem a ver com o cabelo. Isso é uma alegoria muito bonita, e faz sentido a gente falar, mas a força de Sansão não vinha do seu cabelo. Ele tanto entristeceu o Espírito Santo, que o Espírito Santo se apartou dele. Então, quando ele dorme, ela chama um homem que corta as suas tranças, e ela grita mais uma vez, e Sansão se levanta, e as palavras dele são, sairei ainda essa vez como antes, e me livrarei. Eu acho que é nesse ponto, eu acho que é aí, é nesse momento, que o Espírito Santo se afasta dele. Não no momento que passa uma navalha no seu cabelo, não no momento que ele toca nas vinhas ou no morto, no momento que ele deixa de reconhecer quem é o Deus das bênçãos, quem é aquele que te trouxe até aqui, quem é aquele que te abençoou, quem é que te deu tudo que tu tem, quem é que te dá saúde, quem é que te faz levantar a cada manhã. Ele se esqueceu quem fez que ele acordasse, ele se esqueceu de quem lhe ungiu, ele se esqueceu do seu Deus, e ele disse, eu me livrarei. Mas ele não sabia que naquele momento o Espírito de Deus se afastou dele. Agora olha a cena ridícula. Sansão avança sobre os filisteus, e já não tem mais força nenhuma. Ele é um homem qualquer. Imagina, ele fecha o punho, e desce o murro, e bate no peitoral da armadura do soldado. A dor, pela primeira vez o sangue, o susto. Aonde está a minha unção? Aonde está a minha ligação com Deus? Onde foi que eu perdi? Quando foi que isso aconteceu? Quando eu deixei de ser crente? Quando eu deixei de acreditar? Quando ele parou de ouvir minhas orações? Porque agora parece que estou só. Agora parece que não tenho mais força.
E aqueles homens o prendem, o amarram, arrancam os seus olhos e os colocam para trabalhar como escravo no moinho. Você não é forte? Gira o moinho. Eles arrancam os olhos de Sansão. Eu vou correr um pouco, meus irmãos, porque eu só tenho 10 minutos. Esse foi o maior erro dos filisteus. Eles arrancaram os olhos de Sansão. Por quê? Se você volta à história, você vai ver que todas as vezes que Sansão caiu, foi por culpa dos seus olhos. Sansão vê a vinha no caminho, ele vai até a vinha. Sansão vê o morto, ele vê o mel no morto, ele vai lá buscar doçura, aquilo que é profano. Buscar a doçura daquilo que é profano. Não vai dar tempo de falar sobre isso. Os olhos de Sansão. Ele vê uma mulher bonita, ele a deseja. Ele vê algo, ele quer. Agora ele não tem mais os olhos. Agora ele foi arrancados. E os filisteus falam: agora nós derrotamos Sansão porque arrancamos os seus olhos. Ele não tem mais força e ele não tem mais vista. Mas o plano inicial não era plano de Sansão. O plano inicial era o plano de Deus. E o plano de Deus era que Sansão livrasse o povo dos filisteus. Olha, o plano de Sansão foi frustrado. E o de Deus? Nunca. Nunca que o plano de Deus é frustrado. Nunca. Nem quando a gente não faz a vontade de Deus. Nem quando aquele que foi ungido para fazer algo não a faz. Nem nesse momento o plano de Deus pode ser frustrado. Então, todas as inconsequências e outras loucuras que Sansão fez não mudaram em nada o plano de Deus. Ele foi feito como instrumento para livrar o povo. E o seu pecado não frustrou o plano de Deus. Não frustrou a vitória de Deus. Frustrou a sua própria vitória. Ele só se condenou. Deus continua sendo Deus. E Sansão vira zombaria no meio daquele povo. Eles usavam ele como um brinquedo. E aí, se cumpre a profecia que ele faz. Ele diz: do comedor saiu comida. Ele que zombava daquele povo. Ele que os manipulava. Ele que se alimentava do choro dos filisteus. Se satisfazia com o corpo das mulheres deles. Agora estava lá, sofrendo zombaria. E o seu corpo era usado para satisfazer os filisteus. E ele ainda insiste e fala mais: do forte saiu doçura. E você pode me perguntar quando? Quando que saiu doçura desse forte? Meus irmãos, tem até aquela música que fala que sem Deus puxar da tomada. Ai. Olha a oração que acontece em Juízes 16:30. Não, desculpa, 16:28. Sansão clamou ao Senhor e disse: vê se é o mesmo Sansão, vê se é o mesmo Sansão. Senhor Deus, peço que te lembre de mim. Me dá força só dessa vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus por pelo menos um dos meus olhos. Mas ficou humildão, né? Sansão ficou humilde, gente. Meu Deus. Olha como ele pede de um jeitinho todo carinhoso: Senhor Deus, tenha misericórdia de mim. Mas a doçura que sai do forte, meus irmãos, é a doçura da vitória. Não da vitória de Sansão, mas da vitória de Deus. Sansão é levado para o templo de Dagon. Onde fica o templo de Dagon? Onde ficava, né? Porque ele derrubou. O templo de Dagon. Quem é que sabe onde fica? Ficava em Gaza. Em Gaza. Naquele lugar que Sansão foi, o mais profundo, para deitar com a prostituta. É ali que os filisteus levaram ele. Da primeira vez ele foi por vontade própria. Ele foi para testar, para saborear. Eu vou até ali, naquele lugar terrível. Vou testar como é que é viver assim com esse pecado. Mas agora o pecado o aprisionou e o levou até lá como cativo. E agora Sansão não estava lá como visitante. Da primeira vez que ele estava, ele arrancou as portas do lugar e levou consigo as portas. Isso é profético. Mas da outra vez que ele foi levado até lá, ele não podia sair, porque ele estava preso a 2 correntes de bronze. Mas então Sansão faz essa oração, e Deus lhe concede forças mais uma vez.
E no templo tinham 2 andares, o andar de baixo, onde ficavam as pessoas comuns, e o de cima, onde ficavam os príncipes e governantes. E todos os príncipes e governantes do povo filisteu estavam ali naquele lugar. Todos. E Deus dá força novamente a Sansão. Por quê? Porque Deus o perdoou e queria agraciar Sansão com mais esse pedido? Não! Porque Deus tinha um propósito a se cumprir desde o início, de fazer com que ele derrotasse os filisteus. Então, já que não foi por bem, já que ele não seguiu o que Deus queria desde o início, Deus se colocou numa situação tal, arrancando aquilo que lhe impedia de seguir o seu mérito, o seu ministério. Os seus olhos foram arrancados, com permissão de Deus, para que ele ficasse em uma posição tal, que ele pudesse cumprir aquilo que Deus planejou na vida dele. Veja que Deus poderoso que nós temos. Quem é Sansão? Então Sansão derruba as 2 colunas principais do templo de Dagom, e todos aqueles nobres que estavam em cima caem nos escombros e matam os de baixo também. E a palavra de Deus diz que Sansão matou mais com a sua morte do que com a sua vida. Tem um texto em 1 Coríntios que fala: tragada foi a morte pela vitória. Porque significa que a vitória causada pela morte é maior do que a própria morte. Eu queria poder fazer o paralelo disso com Jesus. Jesus, ele não tinha um dom visível como o de Sansão, mas ele era infinitamente mais poderoso do que Sansão. Esse dom visível fez com que, na hora de comprarem alguém para trair Sansão, eles pagassem 5.500 moedas de prata. Mas como Jesus não tinha esse dom visível, eles julgaram Jesus tão baixo que ele foi traído por 30 moedas de prata. Por 30 moedas de prata. Enquanto Sansão vivia a sua vida pelos seus olhos, pelo aquilo que via, Jesus não se importava com o que via, porque ele dizia que nós temos que viver pelo que cremos e não pelo que vemos. E da mesma forma que Sansão obteve sua maior vitória em sua morte, Jesus também teve sua maior vitória no Calvário da cruz. A diferença, meus irmãos, é que Sansão foi até lá e arrancou os portões daquela cidade no momento de pecado. Mas Jesus tomou o seu pecado sobre si, e ele também desceu até os pontos mais baixos no inferno. E a palavra de Deus diz que ele também arrebentou os portões do inferno. Não é força física que arrebenta os portões do inferno. Eu queria que vocês colocassem de pé. Não é força física que faz com que os portões do inferno quebrem, que toma as chaves da morte. Porque o poder de Sansão acabou quando Deus se apartou dele. Mas Jesus fala: Senhor, por que me desamparaste? Mas o próprio Jesus era Deus e ainda tinha o seu poder. Ele chora quando é separado do Pai, mas é uma questão de amor, de laço que ele tem com seu Pai, e não porque ele foi despido do seu poder. Você não pode separar Jesus do seu poder, porque Jesus, ele é o poder. Ele tem todo o poder. Sem ele, a palavra poder nem tem significado, porque antes do poder, lá estava ele. Ele gerou todo o poder. Ele gerou toda a sabedoria. Sansão, ele é falível. Ele pereceu em vergonha. Mas a morte de Jesus nos trouxe a verdadeira vitória. Ele desaba todo o inferno quando morre. Ele é maravilhoso. Vamos orar. Senhor Deus Pai amado, ó Deus, que possamos entender, Pai, que tudo que somos, tudo que temos, Senhor, cada gota, cada fio de cabelo, cada gota de sangue, cada centavo na conta, cada sopro de saúde, de vida, cada dente, cada célula, vem de Ti. Ó Deus, nós temos a total convicção que nada é bom pode vir de outro lugar, senão das Tuas mãos, Senhor. Ó Deus, eu quero, Pai, que reconheçamos, Senhor,
que aquilo que somos e temos vem de Ti, é para a Tua glória e para o Teu louvor, Pai. Ó Deus, que nossos desejos possam ser alcançados, Pai, mas que antes disso, Pai, que os dons e talentos que Tu deste na Tua casa sejam para alcançar as Tuas vontades e os Teus desejos, Senhor. Faça conforme o Teu querer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém.